Israel tá tendo muitas discussões políticas aqui no Brasil de novo, né. É incrível como as pessoas, até mesmo cristãos, né, entende que o fato da gente orar pela nação de Israel, o fato da gente estar pedindo por paz, é bíblico isso, é uma ordenança. Muita gente acha que é política, entendeu? Que a gente está optando por um partido. Não sei se vocês ficaram sabendo ontem, tem uma Ah, oi? não sei se você tá em fone, tá meio cortando Deve ser por causa do a internet, né? não, deve ser por causa do que eu estava com fundo musical. Ah, agora acho que melhorou. Agora tô te vendo melhor. Então, eu tô falando sobre que a gente tá pedindo, né, por paz, pra ora por a oração pra Israel, e muita gente acha, às vezes, que é por causa de partido político, né. Então, assim, que a gente possa pedir, orar aqui pelo Brasil também, porque aqui virou, assim, 2 extremos, né, um lado é direita, outro lado é esquerda. E aí, menino, fica aquela briga, continua aquela briga entre família. Ontem mesmo lá na minha família, né? No meu grupo lá de família, houve discussão sobre isso. E a gente falando, né, que Israel, que a gente tem que orar, porque é uma ordenança bíblica e tal e tal. Não, vocês. E quer dizer então que a Palestina, o povo lá da Palestina, as crianças que estão morrendo, que cristianismo é esse, que não sei o quê, falando que discussão mesmo, terrível. Eu falei, misericórdia, Senhor. E quem criou, quem procurou a guerra, não foi o Hamas lá? Os palestinos não, que a gente sabe que. Eu até coloquei um vídeo lá no grupo, explicando toda essa situação, que às vezes a gente não entende, né? De uma pessoa que é israelense, e deu para entender bastante coisa. E assim, a gente tem que estar orando pelos que estão ao nosso redor também, né? Porque essa guerra lá de Israel, ela reflete muito aqui no Brasil, gente. Tá refletindo demais aqui no Brasil, principalmente entre esse negócio de esquerda e direita. Ontem mesmo, eu tava na hora de dormir, ontem eu fui abrir o celular para poder ver as mensagens. Aí eu vi lá no Instagram que uma pessoa que era lá daquele de Bolsonaro, né? Que apoiava Bolsonaro, apoiadora de Bolsonaro, se suicidou ontem. Não sei se vocês ouviram falar. Tal da Katia Ellen. Ela é até irmã de Cássia Ellen. Ou irmã não, prima. Aí ela se suicidou ontem, colocou no Instagram, você acredita? Colocou no Instagram, falando que ela perdeu a guerra. Claro que tava com a depressão, né, gente? Mas aí já vem, tipo assim, a pessoa já é da direita, conservadora. Porém, a vida dela é toda desregrada, coitada. Ela era homossexual, era lésbica, né? E aí eu acho que aquele tanto de crítica, né? De insultos e também de discussões, né? Não imagino que tenha sido isso. E aí ela colocou no Instagram ontem que tinha perdido a guerra e se suicidou. E realmente suicidou mesmo. Aí eu fiquei a noite toda. Demorei pra dormir. Fui dormir mais de 1h30 da manhã pensando nisso. Eu falei, meu pai, como é que pode? As pessoas estão doentes mesmo, né? E acontece no nosso meio aqui também, né? Porque assim, na minha família mesmo, ontem teve uma discussão terrível sobre isso, né? Então a gente quer falar, a gente entende que é Bíblia, a gente entende que é uma ordenança de Deus, a gente tá do lado do nosso Deus, né? Fica parecendo assim, que tem um lado bem e outro mal. E, e o povo tem gente a favor, né? Não a favor da guerra, claro, né? Mas assim, a favor da paz. Porém,
com uns pensamentos totalmente distorcidos, né? Mas amém. Nosso papel é orar mesmo. Deixa eu ler aqui. Tava pensando em ler esse 11 você leu, Mayara? O 11. Não, que 11 acho que foi no. Não, lembro sim. Deixa eu ver, peraí, qual que é a mensagem? Você Você tem uma tem uma missão. missão. Não lembro. Espera Eu aí. gostei desse porque ontem eu assisti um Não, filme a sobre gente isso, não leu, você não. a sua missão. Aí eu falei assim, É, na hora que eu será abri, que eu eu falei, li acho que eu vou ler. errado? A gente Hã? leu outra coisa, mas eu li, só que eu tô achando que eu li errado. Não foi isso que eu li, mas tudo bem, vamos ler. Tá. Então, você tem uma missão. O versículo está lá em João 17, 18. Então, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Sabia que a sua vida na Terra tem um sentido único e especial? Você sabia que você tem um chamado? E se eu dissesse que há pessoas que só terão a vida mudada e direcionada para a jornada a qual o Senhor as criou depois de serem alcançadas por seu intermédio? É isso mesmo, quando comecei a caminhar com Cristo, tive essa oportunidade porque uma pessoa me fez um convite para conhecê-lo. Quando você ouve falar em missões, o que lhe vem à mente? Pensa naqueles que saem da sua terra natal para residir em outra terra, muitas vezes assolada por crises humanitárias, guerras, catástrofes. Certamente, aqueles que cumprem tal chamado são pessoas muito comprometidas, pois entenderam que sua vida precisa ser dedicada ao cumprimento de uma missão. No entanto, cada um de nós também tem essa missão. Cada um de nós tem um chamado que o Pai espera que cumpramos na nossa jornada. A nossa vida só será completa quando essa missão for realizada. Talvez o seu chamado seja como o de Barnabé, que ficou responsável por trazer credibilidade ao apóstolo Paulo, sendo um dos homens mais relevantes do Novo Testamento, pois quando encontrou Cristo, ele entendeu a sua missão e o seu chamado. Não pense que você estará aqui por acaso. A sua vida na Terra tem uma missão. Deus o colocou no lugar em que você está, na família em que você nasceu, para ser exatamente o que ele planejou para você ser. Então você já possui as ferramentas necessárias para cumprir o propósito para o qual existe? Seja mensageiro dessas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Cumpra a sua missão e verá o sobrenatural acontecer por meio da sua vida. O navio ele pode estar seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi criado. Então a gente vê aqui, né, que cada um de nós temos uma missão especial dada por Deus. Deus, ele nos colocou na família certa, no lugar certo, né? Então assim, cada um de nós tem um propósito, uma missão, e assim a gente só consegue realmente alcançar essa missão quando a gente entende, né, a nossa identidade em Cristo, né? Quando a gente ativa nossa identidade, a gente começa a visualizar o nosso propósito, né? E Deus, ele espera que todos nós cumpra o seu propósito aqui na Terra. Porque às vezes quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente parece que fica sofrendo porque tem uma vida sem sentido. A nossa vida só tem sentido quando a gente entende o nosso propósito, né? E começa a caminhar na direção, na jornada de cumprimento desse propósito. E ontem eu estava assistindo um filme que é maravilhoso, eu gostei. O nome é Soul, S-O-L da Disney. S-O-U-L, Soul da Disney. Foi uma indicação na sala, né, de aula da psicologia, que a gente tem muitas indicações de filme para assistir. Aí eu tava com um tempinho livre aqui, eu falei, vou assistir esse filme. Assisti divertidamente, depois assisti esse, dois filmes seguidos. E aí eu achei muito engraçado, né? Porque ele fala disso aí, ó. Você tem uma missão aqui na Terra. E ele achava que a missão dele era tocar piano, né? Jazz.
E aí ele precisou morrer, eu assim, né, do jeito deles lá, para ele entender o propósito dele. Depois vocês assistam. Bom dia, Maria. Qual que é o nome, Flá? Perdi. Na hora que você falou, o volume baixou aqui, eu não vi. Qual que é o nome? Soul, S-O-U-L, Ah, sou. Ah, eu já vi. da Disney. Mas quando a gente fala assim, né, sobre missão, porque chegou uma fase aí na internet de ficar muito em alta esse assunto, né? Propósito, missão. E eu lembro que na época eu me vi bem perdida nisso. Na época até não tinha nem me batizado, né? Ainda conhecia bem pouco da palavra. E lembro que me vi bem perdida nisso, que era aquela coisa, meu Deus, o que eu vim fazer? Qual é a minha missão? E depois, o que eu vejo, assim, que na palavra já nos mostra qual é a missão de todos nós. A primeira missão de todos nós a gente temos a missão de, lá no teu o versículo fala, qual que é? Mateus 28. Vão e façam discípulos de toda a nação, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente tem essa missão de falar da palavra, né? De falar da palavra para outras pessoas. Então, essa já é uma grande missão de todo mundo. Nós, quando temos família, nossos filhos, a gente tem também uma grande missão, nosso ministério aqui em casa, né? Com os É, nossos filhos, de ensinar o caminho para que eles não se desviem quando adulto. Fala o que fala lá em Provérbios, né? Ensinar o caminho para que quando mais velho, quando adulto, ele não se desviará. Então a gente tem essas missões. Eu acho que ao longo da vida a gente vai ter várias, né? E a gente só descobre o que você falou, quando a gente ativa a nossa identidade. Então, primeiro lugar é a gente ativar a nossa identidade em Cristo e a gente vai descobrindo no caminho, né? Conforme a é, gente vai caminhando, Deus vai mostrando, vai revelando. E a gente, de repente, ao longo da vida vai ter uma série de missões, de propósito, né? Mas eu vejo que logo que a gente já pode se apegar e tomar posse vai pregar da palavra, né? E para a gente poder falar do evangelho, a gente precisa ler a palavra para a gente saber, né? Então, acho que a primeira coisa que todo ser humano tem que fazer é ler a palavra, que é esse nosso guia, que é esse nosso manual. Que aí você lendo a palavra, você entendendo ali os versículos, tomando posse de tudo que está ali, porque quantas promessas estão ali, e a gente sair e pregar, né, a palavra e falar, e cada um vai ter o seu jeitinho de falar, né? Eu acho tão, assim, a internet tem muita coisa legal, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa legal que eu vejo, assim, várias pessoas que vêm se levantando e vêm falando da palavra, e cada um com a sua história, né? Então você vê pessoas que nem eu vejo lá o Pablo na internet, ele usa muito a questão financeira e atrai muitas pessoas por esse com essa questão que querem ganhar dinheiro, que querem ter empresas, que querem prosperar financeiramente, ele atrai a pessoa com esse assunto, mas por trás tem a mensagem, né? Então ele vem para trás ali levar Jesus. Eu tive também, o Senhor colocou no meu coração de falar na internet com mulheres que querem engravidar e têm dificuldade, e que na verdade esse é um assunto que atrai elas, mas existe por trás a mensagem que é levar Jesus para elas, né? E assim várias outras coisas, né? Tem agora lá a página Cotelzinho que eu uso bastante com ele, e acaba que as crianças chamam a atenção, mas existe um propósito por trás no meu coração que o Senhor vem colocando de atingir famílias, de falar de família, e que por final a gente vai falar de Jesus. Então, e o bebê acordou. Mas é isso, que a gente possa tomar posse disso, né? Da gente pedir sabedoria para o Senhor, que a gente possa levar a palavra dele para as pessoas, né? De uma forma leve, cada um com o seu jeitinho, e que os planos dele são maiores e melhores para nossa vida, né? Sabe, eu tava verdade. vendo aqui agora que eu li o 11, mas eu li a mensagem de 11 de novembro, você acredita? Na quarta-feira? Ai, que louca, li 11 de novembro. Ah, mas valeu. Então vamos lá. Pois é, isso mesmo, Mayara. A gente entende a nossa identidade ou entende o nosso propósito quando a gente ativa a nossa identidade mesmo, quando a gente sabe quem nós somos filhos, né? De quem nós somos filhos. Primeiramente, a gente tem que se enxergar, né, como filhos de Deus, né? Filhos amados do Pai, né? Para a gente poder fazer o que Deus quer. E, na verdade, assim, você não precisa ser uma pregadora, uma pastora, né? Não, tipo, a gente cumpre o nosso propósito, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, falando de Jesus, né? Deus, ele coloca tantas oportunidades para a gente falar dele,
Inclusive, sobre a guerra ainda, né? Tem uma menina que eu tô seguindo aqui, que minha irmã passou para mim, o perfil dela, ela falando que ela foi para Israel e ela entendeu agora qual era o propósito dela, que o propósito dela agora era tá, tipo, colocando a nação, o Brasil, né, a par do que está acontecendo lá. Então, assim, ela tá toda hora mostrando em tempo real o que está acontecendo lá. Lá ela era guia. Fábia, minha irmã, foi para Israel ano passado, e aí ela era guia lá. E agora ela tá lá, ó, mostrando, né, o que está acontecendo em tempo real, falando e ajudando o povo, ajudando as pessoas. E ela falou, gente, esse é o meu propósito. As pessoas tudo querendo que ela voltasse para casa, né, que ela viesse embora. E ela, não, não. O meu propósito é esse. Então ela continua lá, e ela tá fazendo o que Deus, né, espera dela. Então, muito bonito de se ver quando a gente realmente entende o propósito de Deus para nossas vidas, que a gente cumpre, né? A gente só termina de cumprir quando a gente parte dessa parte, né? Então, assim, todos os dias é uma jornada que a gente vai construindo mesmo. E Então, sabe vamos uma lá. coisa aqui também que Vamos. eu acho que é muito legal, até que quem falou isso é o Pablo. Eu não sei se a Cleide conhece o Pablo Marçal, né? Que as meninas aqui conhecem. Que ele fala, quanto mais bloqueios você tiver, mais propósito. E a gente, realmente, né, é o que está aí escrito nesse devocional. A gente não está na família que a gente veio à toa, né? Então, tudo que a gente vive, a gente vai vivendo algumas coisas que às vezes que criam traumas, e muitas vezes a gente cria, às vezes, os bloqueios, mas quando a gente consegue passar pelo processo, né? Então, aquela ferida que a gente, às vezes, muitas vezes acontece, né? Acontece algo na vida que cria ferida. Mas quando a gente se cura disso, essa cicatriz, ela é remédio para outras pessoas, né? Então, realmente, quando a gente tem bloqueios que a gente vai lá e consegue superar isso, a gente consegue ajudar muitas outras pessoas, porque aquilo que eu vivi, aquela dor que eu tive, eu consigo entender o outro e ajudar, né? E assim também, e muitas vezes até como essa garota, né? Tá em lugares que às vezes a gente nem entende muito por que a gente tá, e você tá ali em certos lugares e Deus vai usando, né? Mas a primeira coisa que eu vejo é a gente alinhar o nosso coração com o do Senhor, né? Porque se a gente tem um coração disponível, se a gente tem um coração ensinável, e se a gente é obediente, né? Porque o que eu percebo? O Senhor, ele precisa da nossa obediência para ele poder nos usar, né? Então, quando a gente se põe disponível, obediente, ele vai usando e ele vai capacitando a gente para cumprir o propósito, né? Porque eu agora até puxei aqui o versículo lá em Marcos 16:15, o que fala? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas ele capacita a gente, né? Ele vai Foi mostrando. o que eu li, É isso esse que a mesmo? gente leu também. Ah, tá. É que eu estava aqui aberto olhando. Ah, não. O que a gente leu foi João 17:18, João. né? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, e aqui no Marcos 16:15 fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E ele capacita, né? Porque muitas vezes a gente, não sei com você, mas assim, às vezes eu vejo que assim, o Senhor vai colocando no nosso coração algum desejo, algum sonho, vai colocando muitas vezes ele nos dá visão, sabe? Eu vejo que Deus ele dá visão pra gente de coisas. E muitas vezes são coisas que a gente fala, meu Deus, isso é muito grandioso, isso não é pra mim, acho que isso é uma loucura, tô viajando na maionese. Mas ele vai colocando no nosso coração visão, né? Alguns sonhos, desejos, e ele vai capacitando a gente, né? Porque muitas vezes a gente vê que a gente acha que a gente não é capaz. E a gente nem é mesmo, né? Mas ele que capacita, né? Então a gente alinhando o nosso coração, sendo obediente, né? Estando disponível, ele vai capacitando, assim como a gente vê várias histórias dentro da Bíblia de pessoas que foram super capacitadas, né? Então que a gente possa realmente receber essa sabedoria, né? Que vem do alto, para que a gente possa cumprir, né? Os planos, o propósito dele, cumprir o chamado dele, né? Que a gente possa realmente ser
que fala na palavra, né? Sal da terra, luz do mundo, né? Amém. Vamos, então, ler novamente esse do dia 12. Ler não, ver esse do dia 12, tá? Você é filho. Tá lá em Provérbios, o texto base, Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. É indiscutível que todos nós somos filhos, independente de termos sido criados pelos nossos pais ou não. O adulto que você é hoje é um reflexo de sua infância, e muitos traumas e bloqueios que o impediram ou ainda o impedem de viver em plenitude.